Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e hoje vou ser o seu professor de Física. Na aulinha de hoje, galera, nós vamos falar sobre lentes esféricas. Então já deixa o seu like aí e assim que acabar o vídeo, compartilha com seus amigos. Se você é novo no canal, se inscreva e ativa o sininho para você sempre receber um vídeo novo quando estiver aqui. Beleza? Bora pra aula? Então solta a vinheta. Galera, na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é sobre lentes esféricas. Assunto esse que a gente começa a pegar uma aplicação dentro do conceito de refração. Se você não assistiu o vídeo de refração, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acessar tudo, sobre o fenômeno de refração, que é extremamente importante para o seu concurso. Então preste atenção. Imagina o seguinte, imagina que você tem aqui um raio luminoso, que está chegando, por exemplo, nessa interface daqui, que é uma interface esférica, que separa dois meios. Por exemplo, você pode falar que o meio aqui de fora, o meio aqui de fora é o A. Então você tem aqui, o A, certo? Então esse é o meio 1. Essa luz, ela vai entrar nesse meio. Ao entrar nesse novo meio, repare que ela encontra agora um meio onde o índice de refração é diferente do meio de origem, que era o A. Você sabe quanto é que vale o índice de refração do meio de origem, no caso o A? Ele vale 1. E aí quando essa luz ela entra nesse meio aqui, é um meio diferente. É um meio onde o meu índice de refração ele vai ser maior. Porque quando você fala de lentes esféricas, você pode pegar uma lente fabricada com acrílico, fabricada através de um vidro, certo? Ou, por exemplo, qualquer outro material cujo índice de refração seja maior do que esse meio de origem, que é o A, certo? Então a gente pode definir que a lente esférica ela tem um índice de refração diferente do A, por exemplo, certo? E nesse caso, para essa situação, esse índice de refração ele é maior do que o do A. Só que olha só o que acontece. Se pegando essa retinha aqui, perpendicular a essa interface, essa retinha é o que nós chamamos de normal, certo? Então a luz, ao entrar nesse meio, ela se aproxima da nossa normalzinha, porque ela passa do meio menos refringente para o meio mais refringente. Ao entrar aqui, ela se aproximou e ela depois vai tentar sair. Então, novamente, ela vai voltar para o meio que é o A. Ok. Então, repare que quando a luz ela chega, ela entra e depois sai. Então, o que a gente pode falar? A gente pode definir, portanto, que na lente esférica eu tenho duas refrações. Então, eu tenho duas refrações acontecendo aqui. Isso é muito importante. Então, dentro do assunto de lentes esféricas, nós vamos trabalhar com o fenômeno da refração. Ok, TI? Só que se você observar, essa lente que eu coloquei para vocês aqui, ela tem duas superfícies, dois dioptros, Dois dioptros esféricos. Se tratando de uma lente esférica, eu tenho que ter pelo menos um dioptro, uma superfície esférica. Pelo menos um. O outro pode ser plano. E nós vamos ver quando a gente falar sobre classificações das lentes, que a gente tem vários tipos de lentes e em determinados momentos nós temos lentes, por exemplo, onde uma das suas faces ela é plana nesse caso. Tudo bem até aí? Outra coisa que é importante você analisar aqui é o seguinte, essa lente ela tem uma espessura. Eu estou representando esse cara como sendo uma espessura E. De qualquer maneira, aqui no nosso estudo, nós vamos priorizar exatamente o estudo das lentes delgadas. Portanto, eu tenho sempre lentes delgadas. E essas lentes delgadas são lentes onde eu vou desprezar exatamente essa espessura. Tudo bem? Então, essa espessura aqui é tal que eu vou simplesmente desprezar. Então, nós vamos trabalhar dentro do nosso estudo com as lentes delgadas. Maravilha? Então, essa espessura aqui é mínima, certo? Tudo bem. Outra coisa que é importante nós observarmos é o seguinte. Se a gente tentar completar o nosso desenho, repare que se eu for desenhar aqui, essa superfície é uma superfície esférica. Então, ela veio exatamente de uma circunferência, não é mesmo? Da mesma maneira que se eu tentar desenhar aqui a outra, ela veio de uma superfície esférica, ela veio exatamente de uma circunferência. Se tratando de circunferência, pensa na matemática. Eu tenho um raio.
Então eu posso afirmar para vocês que essa face daqui, que a gente pode definir como sendo a face 1, ela tem um raio de curvatura, né? A gente poderia desenhar um raio de curvatura aqui. E essa outra face, que eu vou definir como sendo a face 2, ela também tem um raio de curvatura. Tudo bem até aí? Então é muito importante você lembrar e saber esses pontos. Lente esférica possui duas difrações, possui pelo menos uma dessas faces esféricas. Nesse caso eu estou desenhando duas faces esféricas, mas lembra que você tem que ter pelo menos uma, tá? Ela tem um tipo de material, então esse material cria um índice de refração, que para esse exemplo, já que eu tenho a minha lente imersa no ar, esse índice de refração ele vai ser maior do que o meio onde ela está inserida, certo? E como a gente vai desprezar essa espessura daqui, essas lentes que nós vamos trabalhar são lentes delgadas. Maravilha? Até aqui todo mundo entendeu? Olha só agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos classificar as nossas lentes. Só que eu vou fazer o seguinte, em um primeiro momento, nós vamos classificar de acordo com o formato. Então perceba o seguinte, olha o que eu fiz. Eu peguei e desenhei uma circunferência. Maravilha? Desenhei a segunda, de tal maneira que essas circunferências, elas são iguais. Então se elas são iguais, eu posso afirmar então que essa face daqui, ela tem um raio de curvatura igual ao raio de curvatura dessa face, porque são circunferências iguais. Tudo bem? Agora eu quero que você pense comigo. Olha só a técnica, olha o bisuzinho. Se eu olhar por esse lado daqui, eu tenho uma face convexa, não é mesmo? Se eu olhar por esse lado, eu também tenho uma face convexa. Maravilha? Então a ideia é, olhei por esse lado, olhei por esse lado. Vi duas faces convexas. Se eu tenho, portanto, duas faces convexas, eu posso escrever que esse cara, né, essa lente em questão, é uma lente biconvexa. Maravilha? Então essa é a primeira lente, que é igual a exatamente essa lente que eu coloquei aqui, tá? Agora vamos para a segunda lente. Toma cuidado. Reparem que eu estou aproveitando o meu desenho da circunferência para tentar desenhar a segunda lente. Só que eu defini aqui um plano. Repara, uma das faces, ela é de fato esférica. Então se eu olhar por esse lado, eu tenho uma face plana. Se eu olhar por esse lado, eu tenho uma face convexa. Aí o que acontece? Cataldo, qual o nome que eu vou colocar aqui? Plano convexa ou convexa plano? Toma cuidado. O nomezinho, a classificação de acordo com o formato, o primeiro nome vem dentro do quem tem o maior raio. Então quem tem o maior raio vai levar o nome primeiro. Então repare que como você tem um plano, todo plano tem o seu raio tendendo ao infinito. Então esse camarada tem o raio tendendo ao infinito, e essa outra face, que quando eu olho por esse lado é a face convexa, ela tem um certo raio menor do que o infinito. Então eu posso afirmar que essa lentezinha aqui é a lente plano convexa. Maravilha? Então defini as duas primeiras. Vamos para a terceira. Agora cuidado. Reparem que eu desenhei uma circunferência maior e eu repeti aquela nossa circunferência. Então quando eu olho por esse lado daqui, eu vejo que essa face é uma face côncava. Quando eu olho por esse lado daqui, eu vejo que é uma face convexa. Aí começa a criar uma certa confusão na cabeça do aluno, pois ele não sabe exatamente, ele acaba decorando que é sempre plano convexa, né? Daqui a pouco nós vamos falar de plano côncava, por exemplo, mas quando chega uma situação como essa, ele não sabe se ele escreve côncava convexa ou convexa côncava. E aí? Lembra? Quem tem o maior raio leva o nome primeiro, então preste atenção. Olha essa circunferência, ela não é maior do que essa circunferência aqui? Certo? Se essa circunferência ela é maior, essa face que eu estou vendo, que é a côncava, ela terá um raio maior. Se ela terá um raio maior, então o nomezinho vem primeiro. Portanto, se essa face é a côncava, eu vou escrever como sendo côncava convexa. Né? Côncava é essa face, convexa é essa outra face. Deu para entender? Vamos para o seguinte. Se você observar,
em todos os 3 casos, a minha bordinha, ó, a minha bordinha é mais fina do que a parte central, tá vendo? Então a gente pode e deve definir, já que a gente está classificando de acordo com o formato, que essas 3 lentes aqui são lentes de bordas finas. Isso é muito importante. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar e nós vamos voltar para falar sobre as bordas grossas, tudo bem? Após a classificação das lentes, né, de acordo com o formato, trabalhando com bordas finas, vamos ver agora novas 3 lentes importantes para a gente. Presta atenção, coloquei aqui o desenhozinho para vocês, de tal maneira que a gente consegue fazer a mesma análise que a gente fez nas bordas finas. Só que repara uma coisa, as minhas bordas, né, as bordas aqui, ó, elas são mais grossas do que a parte central. Então essas 3 lentes que estão no quadro são classificadas como bordas grossas. Mas quais são os nomes, Catal? Repara uma coisa, novamente eu desenho aqui 2 circunferências, tudo bem? Para que a gente possa analisar os raios. Lembra que aquela face que tem o maior raio, o nome dela vai vir primeiro. Então se eu olhar por esse lado, eu tenho que essa face é uma face convexa. Quando eu olho por esse lado, eu tenho que essa face é uma face côncava. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Repara uma coisa, essa circunferência daqui, ela é maior do que essa circunferência. Portanto, como ela tem um raio maior, essa face vem primeiro. Como eu sei que essa face daqui, ela é convexa, então eu tenho que essa lente, o nome dela é convexa. Como eu estou olhando pelo côncavo, côncava. Beleza? Convexa é côncavo. Essa daqui eu tenho 2 circunferências, né, iguais. Então tem raios iguais. Se tem raios iguais, eu posso olhar por esse lado, vejo uma face côncava. Olho por esse lado, vejo uma face côncava. Portanto, eu tenho o nome de bicôncava. Tranquilo, né? Beleza? E essa daqui, uma face esférica, que é a côncava, e outra face que é plana. Então lembra que o plano vem primeiro. Então ficou plano côncavo. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Beleza? Curtiram essa aula? Queridos, então se você curtiu, já deixa o seu like aí, tá? Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. E se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho, pois sempre que um vídeo novo estiver aqui, você vai receber em primeira mão, ok? Te espero na próxima aula. Valeu, abraço!